Eu sou o Thiago Henrique e bem-vindo ao canal Mister Proteção. Se você caiu de paraquedas nesse canal, nesse vídeo e quer saber qual é a diferença entre proteção veicular e seguradora, então vem comigo que vou te explicar de forma simples como é que funciona esse mercado. Eu estou sentindo uma treta! Mas antes de continuarmos com o vídeo, vai deixando aí o seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho, viu? Porque assim você vai receber mais notificações referente a esse mercado aí que vem crescendo no Brasil. Vamos lá, vamos falar sobre proteção veicular e as seguradoras aí. Ah, vamos nessa! Falando um pouco sobre as seguradoras nada mais é do que instituições ligadas, normalmente elas são ligadas a uma instituição financeira que é regulamentada pela SUSEP e por sua vez a SUSEP ela é fiscalizada pelo Ministério da Fazenda. Então o que é que acontece? Como ela é regulamentada pelo Ministério da Fazenda, normalmente, como eu falei, essas seguradoras elas têm um vínculo com o banco. Então o que isso significa? Significa que quando a seguradora vai fazer a contratação através de uma apólice de um novo cliente, de um novo segurado deles, eles fazem uma pré-análise. Eles fazem uma pré-análise do condutor, do veículo proprietário. Eles verificam a situação financeira, se está tudo ok, com a saúde financeira do seu cliente, se ele está em dia, com as contas dele. É aquela consultazinha básica que todo órgão financeiro faz no CPF para saber se ele consta alguma coisa no SPC Serasa. Meu Deus. Fora isso, a gente sabe que as seguradoras elas também cobram aí um pouco a mais por questão de se o condutor ele tem o carro dorme na garagem, ou se ele dorme fora da garagem, se ele tem uma idade um pouco mais avançada, então quer dizer que eles colocam um valor mais aí. Então existe toda uma análise de perfil do assegurado para poder se precificar. Então a precificação por parte da seguradora depende muito de uma análise do perfil do proprietário. Que merda, hein? Sabia não? Em termos resumidos, é assim que funciona uma seguradora. Ela vai fazer uma análise do veículo, pelo ano, o modelo dele, vai ver as características do veículo para poder fazer a precificação, utilizando aí a tabela FIPE. Já a proteção veicular, ela é um pouco diferente. Ela é uma entidade sem fins lucrativos, é uma organização sem fins lucrativos, tanto que ela leva o nome de org, e nada mais em termos simples e práticos, uma associação um conjunto de pessoas, de proprietários de veículos, que se reúne, né, faz parte, justamente faz jus desse nome, né, desse nome de associação. Então é uma associação de pessoas que se juntam para poder ali, quando acontecer algum sinistro de algum deles, o pagamento da mensalidade de todos eles contribuírem através de um rateio para poder custear o dano que aquele veículo que está ali no grupo sofreu. Então todo mundo paga uma mensalidade lá, de acordo com o valor da tabela FIPE dele. Então ali o pessoal se junta, todo mundo, né, através do valor da mensalidade. Caralho, o maluco é brabo. Agora vamos falar sobre as associações de proteção veicular. As associações de proteção veicular, ela surgiu no mercado com uma ideia semelhante da Uber, uma ideia de inovação. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acabei de explicar que as seguradoras tinham toda essa questão aí de análise de perfil, tem a questão da análise financeira do condutor, do veículo, se ele está em boas condições. E fora o valor, que é um pouquinho, a gente sabe que é um pouquinho salgado. E muitas das vezes eles são poucas, mas a maioria das instituições, elas cobram um valor integral, né, lá do seguro.
E esse valor vai depender muito do valor FIPE do veículo e é cobrado uma parcela à vista. Às vezes dá um desconto, mas a gente sabe que sempre esse valor aí fica um pouquinho acima aí e muitas vezes as pessoas não têm condição de passar no cartão, porque o valor é um pouquinho alto, ou porque o valor das parcelas, quando está parcelado, é um pouco alto, não se encaixa, fica quase beirando o valor da mensalidade do próprio carro. Realmente. Dependendo, lógico, do modelo do veículo, né? Já a proteção veicular, como eu disse, ela surgiu no mercado com a inovação. Então, qual foi essa inovação? Existe essa grande parcela, e a gente sabe que existe uma grande parcela dos brasileiros que não tem tantas condições assim de estar pagando muito caro por um seguro ou por alguma coisa relacionada ao veículo. Então ele muitas vezes fica à mercê do Estado, né, com a polícia, de tentar resolver quando ele tem um veículo roubado ou furtado. Então ele fica à mercê muito do Estado de tentar recuperar. E acaba, quando ele é roubado, ele não consegue recuperar, porque existe também uma problemática que a gente, aqui do Brasil, a gente sabe, que existe uma problemática muito grande por conta da questão da demanda de processos que ocorrem lá na Polícia Civil para investigação desses casos. Isso demora anos e quando você vai tentar resolver com a polícia, o carro já está todo desmanchado. Ou às vezes você nunca consegue ver mais o seu veículo. Aquilo que você lutou tanto para ter lá, você não consegue mais ter. Então, a proteção veicular surgiu para pegar esse pessoal. E as seguradoras meio que deixaram passar batido, entendeu? Então, a proteção veicular surgiu aí com essa inovação de preço barato, surgiu com a questão da qualidade do serviço. A gente tem muitas associações por aí que, se você der uma pesquisadazinha, tem uma qualidade de serviço excelente, questão de atendimento da assistência 24 horas. Também tem aí a questão dos serviços que são prestados. Muitas associações prestam vários tipos de serviços que muitas vezes você vai tentar procurar na seguradora e não consegue. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então existem vários outros serviços que a proteção veicular ela pode apresentar aí para o novo associado. A gente tem aí os serviços de guincho com reboque sem limite. Tem uma infinidade de serviços, chaveiro, socorro no caso de pane seca. Inclusive tem algumas associações que incluem já até o auxílio funeral, mas assim, eu sei que ninguém quer utilizar esse tipo de serviço, né? A gente torce e assim, pedindo livramento de no máximo ter ali um arranhãozinho, uma batidinha ali no veículo, mas enfim, tem vários tipos de serviço que as associações de proteção veicular elas fornecem aos seus associados. Então, essa é a inovação que a Associação de Proteção Veicular oferece, fora o baixo custo. Então você não precisa ter toda aquela restrição por idade, se você tem condição de pagar ou não. Se você tem uma condiçãozinha, não, dá para juntar aqui apertando um pouquinho, eu consigo juntar o valor lá da mensalidade da proteção. Então, o que custa colocar? Então a gente consegue abraçar esse mercado. E às vezes é uma pessoa, um camarada que luta para ter lá sua motozinha, seu bem, seu carrinho, e não consegue porque às vezes o orçamento está muito apertado. Muitas seguradoras acabam dando um apertozinho nele e ele não consegue. Então tem essa vantagem aí da proteção veicular. Bem, então esse foi vamos dizer assim, um resumão que eu fiz da diferença da proteção veicular para as seguradoras. Eu sei que nesse vídeo faltou muitos pontos que vocês vão deixar aí no comentário. Eu sei que tem algumas questões que eu deixei passar, mas é como eu falei, como tá aí no título do vídeo.
é uma explicação simples, mais prática de como é que funciona. Mas eu acredito que essas informações vão ajudar você bastante aí a tomar uma decisão se você vai querer escolher a proteção veicular ou a seguradora. Mas Eles estão deixando a gente sonhar. assim, em resumo, sendo bem sincero com você, antes de aderir a qualquer proteção veicular ou qualquer seguradora, pesquise um pouco, saiba um pouco mais como funciona aquela empresa, se ela paga certinho aos associados, se a seguradora paga certinho. Dá uma olhadinha lá no Instagram dela, vê como é que tá os comentários. Os comentários são muito importantes, vê lá no Reclame Aqui, ver como é que tá o andamento. Então, antes de decidir tomar essa decisão de qual escolher, pesquise um pouco, não custa nada. Você separar uns 2 minutinhos para dar uma olhadinha lá no Instagram, no site, lá no Reclame Aqui, para ver como é que tá a situação e você tomar essa decisão. Às vezes eu sei que a gente quer deixar isso sempre para depois, sempre bater aquela preguicinha, mas é importantíssimo, gente. É importantíssimo vocês terem essa atenção, porque a gente vive num país que vocês conhecem e sabe que é um pouquinho complicado na questão de segurança. Então, você vai trabalhar durante 48 meses, que é a maioria dos financiamentos que a gente encontra aí dessas redes bancárias para veículo. Você vai querer trabalhar 48 meses para ter o veículo ser roubado no outro dia e ficar pagando aquelas parcelas para ele? Não. Então, procure com calma, mas não deixe de fazer uma proteção veicular ou um seguro, porque isso é importante. Se você também tem desejo, tem interesse de conhecer um pouquinho de como é que funciona a proteção veicular, se você também é empreendedor, você que tem proteção veicular ou que pensa abrir uma proteção veicular para você, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um e-book de um grande amigo meu, o Almir Cordeiro, que ele fez um excelente e-book. Ele trabalha com a parte de consultoria de proteção veicular e lá no e-book dele ele explica como é que funciona a proteção veicular. Então, se você tem interesse de abrir ou tem até interesse, você como consumidor, você tem interesse de conhecer como é que funciona ali aquela instituição, vejam lá no e-book que eu vou deixar aqui na descrição. Vocês dão uma olhadinha, dão uma lida. O e-book não é muito grande, dá para vocês lerem, deixem de preguiça, dá sim para dar uma lidazinha lá. É bom que vocês vão adquirir conhecimento, feito fala o ET Bilu, busque conhecimento. Então, eu vou deixar o link do e-book dele aí, vocês se quiserem, fiquem à vontade para ler. E é isso, pessoal. Pode ser sincero, fale aí o que você achou, o que é que faltou comentar. Lembrando que esse é um vídeo simples, mas não deixe de comentar aqui no nosso canal. E compartilhe esse vídeo. Talvez ele ajude aí alguém aí que tem alguma dúvida, algum amigo seu que queira mais informações. Então, tamo junto, pessoal.